Meus amados amigos, irmãos, muito bem-vindos. Este é um culto de adoração a Deus. Nós estamos aqui para compartilhar a mensagem, a palavra de Deus, levá-la até os lares das pessoas. Lembrando que igreja somos nós, não somos prédios, e nós podemos adorar a Deus em espírito e em verdade, em qualquer lugar, nas nossas casas, eu aqui, você aí. Então, que nós possamos todos juntos, em comunhão, adorar o nosso Deus e possamos dar uma olhadinha na sua palavra e crescer um pouco no entendimento e trazer algo de proveitoso para as nossas vidas. Vamos aproveitar esse tempo para refletir um pouco sobre uma passagem muito conhecida de todos. Efésios capítulo 2, do versículos 4 ao 10. Eu vou ler para vocês. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Essa passagem é muito conhecida, encerra um dilema que já acompanhou a igreja, ainda acompanha a vida de algumas pessoas, mas nós na Igreja de Cristo estamos bem amadurecidos com esta questão. Somos salvos pela fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é graça, é dom de Deus, é presente. Não é por merecimento, não é por esforço, não é por obras que a gente possa realizar. Mas como a própria passagem declara, nós fomos criados em Cristo para boas obras, as quais Deus de antemão, ou seja, antes de nós existirmos, antes de criar o mundo, Deus já havia preparado para que andássemos nelas. E essa parte especificamente traz um pouco de dificuldade. Algumas pessoas têm dúvidas e ficam em confusão. Quais seriam essas boas obras em que o cristão deve andar? Bom, eu conheço pelo menos dois tipos de pessoas ou dois tipos de cristãos. Um grupo chamado de legalistas, eles gostariam que essas obras fossem as regras de obediência que Deus deixou para a humanidade, como se fossem um estatuto, o estatuto da igreja. Tem que obedecer e obedecer e obedecer uma série de mandamentos, de ordenanças. E uma outra parte, um outro extremo, são os liberalistas, os liberais, que pregam total liberdade, você pode fazer o que quiser, a liberdade é quase que absoluta. Bom, no meio termo disso nós vamos encontrar o equilíbrio, mas vamos tentar descobrir que obras são estas. O primeiro ponto que eu gostaria de abordar com vocês é o seguinte, muito relevante. Deus observa atentamente as nossas obras. Você sabia disso? Em Apocalipse, Jesus declara isso mais de uma vez. Deus está atento e observador, conhecedor das nossas obras e as obras de toda a igreja. Deus está prestando atenção nisso. Nas cartas que Jesus escreveu para 7 igrejas da Ásia, a gente consegue ver isso lá em Apocalipse. Na carta para Éfeso, por exemplo, a gente lê lá: conheço as tuas obras, volta à prática das primeiras obras, odeie as obras dos nicolaítas. A atenção de Jesus é: o que vocês estão fazendo, cristãos de Éfeso? Jesus declara estar atento às obras. Na carta a Tiatira, Jesus diz em Apocalipse 2,19: conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança, as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Isso é muito gratificante, Jesus prestar atenção e elogiar as obras daquela igreja. Em Sardes, Apocalipse 3:1, Jesus diz: conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Olha isso, como Deus nos avalia através das obras. Deus está prestando atenção, sim, nas obras da fé, nas obras que nós realizamos. Assim foi com Filadélfia, com Laodiceia, e a verdade é que Deus conhece as nossas obras. Por isso mesmo,
Jesus acusou tantas vezes os fariseus, os saduceus, os escribas, mestres da lei, de ter pregado algo que eles mesmos não praticavam e os chamou de hipócritas. Deus conhece nossas obras. Podemos enganar alguns por algum tempo, mas jamais poderemos enganar todos todo o tempo, e muito menos enganar a Deus. A Ele a gente não engana nunca, não é mesmo? Então fixe isso, Deus está atento às nossas obras. O segundo ponto que eu queria abordar com vocês é que obras podem ser entendidas como fruto do Espírito, o fruto de justiça que Deus nos pede para oferecer. Nós podemos, por exemplo, nos servir da passagem de Gálatas 5, 22 e 23. Lá em Gálatas 5, 22 e 23, a gente vê que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Entenda que longanimidade é aquela paciência santa, que mansidão tem a ver com humildade, e o amor, a alegria, a paz são atributos maravilhosos de Deus que Ele compartilha conosco. Podemos nos servir também do Sermão da Montanha, quando Jesus fala sobre as bem-aventuranças. Como é que Jesus se declara? Ali, a vida do cristão, a vida daquele seguidor dele. Ele fala, bem-aventurados sois, bem-aventurados os humildes de espírito, bem-aventurados os arrependidos que choram sobre os seus pecados, bem-aventurados aqueles que são cheios de sede, de fé, de justiça, de fome, de sede de justiça, ou seja, que querem que a vontade de Deus seja feita no mundo. Bem-aventurados os pacificadores, aqueles que semeiam a paz, que buscam a paz. Ou ainda, podíamos nos servir da carta de Tiago. Se você for lá olhar a carta de Tiago, é todo um manual, é bem um guia de conduta cristã. A carta de Tiago fala muito sobre vida, sobre a vida cristã, a vida do crente, como ele deve operar, agir, Ou seja, as obras nesse caso, nesse ponto, nessa perspectiva, estariam diretamente relacionadas ao homem interior. Como eu sinto, como eu amo, como eu me comporto, como eu realizo a minha fé. Essa transformação que vem a partir do conhecimento de Deus, a partir do conhecimento de Cristo, isso pode dar em mim um fruto. E esse fruto, então, essa manifestação exterior daquilo que acontece aqui dentro, que Deus realizou aqui dentro, isso pode ser, então, entendido como obras da fé. Tudo aquilo que a gente vai semear no mundo, externar ao mundo, que vem lá de dentro, dessa fonte a jorrar que Cristo nutre, que Cristo alimenta, essa transformação interna. Mas existe um terceiro ponto que eu gostaria de abordar com vocês, que é o seguinte: se Paulo disse isso na carta de Efésios, será que na própria carta de Efésios nós não encontraríamos Paulo explicando melhor o que seriam essas obras? E é isso que nós vamos fazer. Nós lemos em Efésios 2 sobre essas obras. Somos salvos mediante a fé em Cristo Jesus e devemos andar nas obras já preparadas por Deus. Então, seria melhor que Paulo explicasse isso melhor, e é justamente o que ele faz. Vamos voltar lá para a carta e vamos acompanhar comigo a leitura. São diversos versículos, mas o que a gente vai perceber é que esses verbos que Paulo vai usando estão no imperativo. Paulo usa a linha do faça isso, não faça aquilo, faça assim, não faça assado, haja desta maneira, ou seja, as obras têm a ver com o agir cristão. E como é que é este agir cristão? Vamos começar lá em capítulo 3, no versículo 8. Olha que Paulo diz: a mim, o menor de todos os santos, Efésios 3, 8. Me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos, oculta em Deus, que criou todas as coisas.
para que pela Igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ou seja, a Igreja, os crentes, têm a capacidade ou a responsabilidade de serem testemunhas da multiforme graça de Deus. Nós vamos revelar ao mundo. Quem vai contar para o mundo quem é Deus? Jesus não vai voltar novamente para ficar pregando, andando pelas ruas das cidades e avisando sobre quem é Deus. Essa é a responsabilidade do cristão, essa é a responsabilidade da Igreja. A multiforme graça de Deus vai ser revelada, compartilhada através da Igreja. Ela tem essa responsabilidade. E quando a gente vai ali para o capítulo 4, no versículo 1, a gente vê Paulo daí sendo bem direto. Ele escreve para os Efésios e ele diz: rogo-vos, pois, eu, prisioneiro do Senhor, rogo-vos, andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Então Paulo está pedindo para que nós andemos em consonância, em harmonia, de modo digno com o chamamento que recebemos de Deus. Isso sim são obras. Obras significa andar de acordo com o chamado de Deus. O que Deus te chamou para fazer? É isso que você deve fazer, é isso que eu devo fazer. E ele continua: como é que é isso? Com toda humildade e mansidão, com longanimidade, então ele está se servindo ali dos frutos do Espírito Santo, suportando-vos uns aos outros em amor. Daí ele vem e dá o foco, o núcleo, o cerne da questão. Suportar uns aos outros, amor ao próximo. De todas as mensagens de Jesus, a que mais ficou, a que mais prevaleceu, sem dúvida, é a mensagem do amor ao próximo. E esse amor tem a ver com sustento. Não sustento só de alimento, sustento de dar suporte. Esse verbo, suportando-vos no grego, significa como uma estante, uma prateleira, está suportando, está dando sustentação, apoio. E ele diz: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Ou seja, o cristão é um agente da paz. Isso não é natural, isso não é fácil, isso demanda esforço, e um esforço diligente. Isso tem que ser trabalhado. O cristão deve buscar semear. Ele é um pacificador, voltando lá para o Sermão do Monte. Ele tem que agir como um filho de Deus. Todos aqueles que são pacificadores são identificados como filhos de Deus. A gente precisa entender isso. Ainda no capítulo 4, já no versículo 15, a gente lê: mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é cabeça, Cristo. Ou seja, nosso crescimento tem que estar orientado pelo nosso mestre, nosso professor, nosso Senhor Jesus Cristo, de quem todo o corpo, a Igreja, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Ou seja, a Igreja tem o propósito de trabalhar o mundo, anunciar as boas novas de Deus, mas também de se autoalimentar, de se edificar, consolidando pela justa cooperação de cada parte, de cada membro. Nós nos constituímos família de Deus e então vivemos como família, dando suporte, apoio, incentivando, dando crescimento, cuidando uns dos outros. Isso são obras da fé. Ainda no capítulo 4: vos renoveis no espírito do vosso entendimento e não vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Então, vos revistais do novo homem, criado segundo Deus. Nós temos que cuidar disso. Aquele que furtava, não furte mais. Aquele que mentia, não mente mais, não minta mais. Fala cada um a verdade com o seu próximo. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, somente aquela que seja boa para edificação. Sede, pois, imitadores de Deus, já estamos lá no capítulo 5, como filhos amados, andai em amor, como também Cristo nos amou.
Ainda no capítulo 5. Não andais como necios, mas sim como sábios. Procurai compreender qual a vontade do Senhor. Enchei-vos do Espírito ao invés de se embriagar com vinho. Fale entre vós com salmos, hinos, deem sempre graças a Deus. Isso são obras da fé. Mas para finalizar, principalmente ali no capítulo 6, Paulo vai falar: tome para si toda a armadura de Deus. Entenda que você é soldado de Deus. Se fortaleça, se revista da armadura de Deus para viver a vida cristã. Então, ali no capítulo 6, ele diz, já a partir do 13, tomando toda essa armadura, você pode resistir no dia mau. Esteja firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça, calçando os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando o escudo da fé, tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. É com ela que nós duelamos as doutrinas, os ensinamentos, o que é certo, o que é errado, através da palavra de Deus. Ela é a espada do Espírito. Então a vida do cristão, com toda oração e súplica, orando em todo tempo e lugar no Espírito, é uma vida de oração, de testemunho, uma vida de manifestação de toda a transformação que aconteceu dentro de si, por causa do amor de Jesus. Para finalizar, gostaria de frisar alguns pontos. Primeiro, somos salvos mediante a fé. Segundo, Deus está atento às nossas obras. O fruto de justiça expressa bem a transformação interior que Deus busca, que Deus realizou dentro de cada um de nós. Essa carta de Paulo nos inunda de verbos no imperativo, dizendo: faça assim, cumpra assim a vontade de Deus. Entenda, busque e realize a vontade de Deus. Isso me remete aos momentos mais difíceis na vida de Jesus. Ali no Getsemane, Jesus orou ao Pai e disse: Pai, se possível, afasta de mim este cálice. E ele finalizou dizendo: mas não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. E foi assim que foi feito. Que tenhamos todos a mesma coragem que teve Jesus ali naquele momento, de pedir a Deus: Pai, realiza a tua vontade na nossa vida, que eu realize a tua vontade na minha vida. Que Deus te abençoe e você possa ter uma semana muito frutuosa no Senhor. Vão em paz, ótima semana para todos. Muito obrigado.